Quem é Son Goku? Eu acho que pra gente descobrir essa resposta temos que voltar 40 anos no passado. Mais precisamente quando estava sendo lançado o primeiro capítulo de Dragon Ball. Lá nos é apresentado Son Goku, que já nos mostrou características bem marcantes, sendo um menino de bom coração, ingênuo e forte pra caramba. Uma das suas primeiras realizações de força, ele levantar um pedaço de tronco bem maior que ele próprio e jogar ele vários metros para cima como não se fosse nada. Depois disso ele foi atropelado por um carro que, segundo Akira Toriyama, tinha por volta de 1 tonelada, conseguiu levantar ele, jogá-lo para longe e ainda resistiu a vários tiros depois disso. E os feitos só foram crescendo a partir daí. Como por exemplo quando o Goku obtém a sua forma de macaco gigante, né, o Ozaru, e ele consegue literalmente pegar um castelo que deve pesar aí por volta das 250 toneladas e não só levantar, mas também arremessar contra um avião que já estava em fuga, necessitando uma força, né, para o Ozaru de 330 milhões de newton. Se você quer saber o quanto seria isso se o Ozaru tivesse que levantar esse peso, né, só vencendo a força da gravidade que faz sobre ele próprio, isso seria como se ele estivesse levantando um objeto de mais de 33 mil toneladas. E isso é o Goku apenas com 100 de poder de luta. Para depois disso, quando começou o treino do Mestre Kami, em que ele ia treinar para lutar no campeonato de artes marciais, ele decide treinar com um casco de 20 quilos? Isso é excepcionalmente estranho quando a gente lembra que o Goku nesse mesmo capítulo empurrou uma pedra bem grandinha até, com peso equivalente a 25 toneladas. Tipo assim, nos meus treinos de academia eu nunca cheguei próximo a levantar ou empurrar 25 toneladas, mas se alguém me dissesse que se eu carregasse uma mochila de 20 quilos por aí eu iria me fortalecer pra caramba, eu realmente duvidaria desse cara. E incrivelmente isso até se repetiu bastante vezes no decorrer da série. Quando, por exemplo, o Goku treinando com uma roupa de 100 quilos, e mesmo assim ele conseguiu levantar o Piccolo, que estava pesando naquele momento aproximadamente 116 toneladas. Você até pode argumentar que esses pesos estariam muito mais relacionados a um treino mais de resistência, mas como eu falei, é muito discrepante, né? A quantidade de peso que o Goku ergue, empurra, com que ele treina de fato. E de fato os pesos, né, com que ele treina parece ser algo muito contraditório para a caracterização do personagem Son Goku, que tem uma das principais características, força sobre-humana, né? Talvez então você esteja se perguntando por que há essa discrepância entre os pesos que o Goku utiliza para treinar e a força que ele exerce, né, durante os feitos. Bom, isso parece porque o Akira queria transformar Dragon Ball, né, em um mangá de artes marciais. Ele queria trazer isso de volta para treinos menores. Isso seria um problema? Tecnicamente não, porque nunca foi falado que 20 quilos era o limite do Goku, 100 quilos é o limite do Goku, de novo sendo tratado muito mais como treinos de resistência. Uma das primeiras formas que o Akira encontrou de evoluir os treinos em Dragon Ball Z é utilizando a gravidade. E existe um problema muito grande com isso pelo valor utilizado de gravidade em Dragon Ball Z, que no caso seria o de 10 vezes. E aí você está se perguntando por que isso exatamente? Porque a quantidade de gravidade está relacionada diretamente à quantidade de aceleração de um objeto. E exatamente onde os personagens encontram aceleração é justamente quando eles estão se movendo. Literalmente no Dragon Ball clássico é citado várias vezes que os personagens ficam invisíveis de tão rápidos que eles são. Isso só é possível graças a uma quantidade absurda de aceleração, já que os personagens fazem isso em uma distância e um tempo muito curtos, né, digamos assim. Eu posso pegar aqui o feito do Ten Shinhan, por exemplo, nem ele conseguir observar o Goku e nem a plateia toda, considerando assim, certo? E o Goku nesse momento estaria sentindo, né, uma aceleração de gravidade equivalente a 450 mil G. Isso é 45 mil vezes maior do que o Akira tinha planejado para o Goku não resistir no início de Dragon Ball Z. Se você quiser outro feito, temos o Goku na saga Red Ribbon desviando de balas, gerando uma aceleração para ele de 40 mil G, 4 mil vezes superior ao que o Akira tinha planejado para o Goku não resistir em Dragon Ball Z. E é claro que eu teria que citar a infame citação do Goku não conseguir treinar com 40 toneladas, mas antes eu queria solucionar algumas dúvidas sobre esse feito.
Primeiro que algumas pessoas acham que o Goku estaria no planeta do Sr. Kaiô, que tem uma gravidade elevada, por isso o peso das 40 toneladas seria na verdade 400 toneladas, mas na verdade não é esse o caso, porque o Goku está treinando no planeta do grande Sr. Kaiô, e o problema disso é que não há nenhuma menção de lá existir uma gravidade elevada, muito pelo contrário, a gente vê a vovó Uranai passando por lá, e bem, eu acho que a vovó Uranai não aguentaria uma gravidade de 10 vezes, sabe? Mas esse não é o ponto. Porque muitas pessoas utilizam esse desfeito do Goku, digamos assim, para nerfar, né, os feitos anteriores e dizer, não, ele não aguenta 40 toneladas. Mas como você quer que eu leve esse feito a sério, sendo que na mesma saga que essa citação acontece, o Goku levanta uma pedra de aproximadamente 120 toneladas sem nenhum esforço. E curiosamente nós temos esse discípulo do Mr. Satan que também consegue levantar 120 toneladas. O interessante até é que o guia Super Exciting Guide tentou resolver essa incoerência apresentada em Dragon Ball Z. Segundo ele, há uma diferença clara entre um treinamento físico e um treinamento de Ki. E Goku nesse momento estaria treinando apenas o seu físico, com o Ki apenas sendo utilizado para se manter flutuando no ar. E nós sabemos o quanto o Ki é importante em todas as batalhas apresentadas em Dragon Ball. Não só isso também, como sabemos que os personagens ficam extremamente frágeis sem a utilização do Ki. Como, por exemplo, quando o Goku leva uma pedrada e se fere, ou o Goku também levando dano de balas. Então faz muito sentido que o Goku não esteja utilizando seu poder total e apenas seus músculos ao treinar com esse peso. E pra você ver como nem o Toyotaro leva essa citação a sério, ele faz um personagem mais fraco que o Freeza na primeira forma, que é no caso o Oil, lançar uma rocha de aproximadamente 56 toneladas a vários metros para longe em direção ao Granola. Nós também temos o Jaco, que só para você saber quão forte é o Jaco, ele mesmo se autodeclara como mais fraco que um Saiyajin adulto, ou seja, ele basicamente está dizendo que é mais fraco que o Raditya, certo? Ele sozinho consegue levantar 3 carrinhos com cada um pesando aproximadamente 24 toneladas. Aproveitando que falamos do Toyotaro, por que não falamos um pouquinho sobre aquela citação do Bills que o Vegeta não conseguiria erguer uma Jeta por ele pesar mais de 1000 toneladas, né? Eu acho isso engraçado porque o Goku criança no Dragon Ball clássico, sim, o Goku criança é verdadeiramente um monstro. Ele já empurrava uma rocha de aproximadamente 1000 toneladas. Como só não se bastasse isso, eu queria fazer aqui justamente o questionamento. Com essa cena aqui do Android 16 batendo no céu semi-perfeito e ele nem se mexendo de lugar, estaria certo você dizer que o Android 16, sei lá, não consegue empurrar 100 quilos do chão, tá ligado? Porque ele não conseguiu mover o céu semi-perfeito. Não é simplesmente esse o caso. O Vegeta não estava conseguindo levantar uma Geta, simplesmente pelo Mageta não querer se deixar ser levantado pelo Vegeta. Eu acho que isso seria algo bem simples, né, de se responder. Ainda mais porque o Vegeta, ele derrota ele com uma Ki Blast, cara. Olha isso, mano. Só pra você entender o quão ridículo é você dizer que o Vegeta em Super Saiyajin, em Dragon Ball Super, não consegue aguentar 1000 toneladas. Além de, é claro, você ter que admitir que o Goku criança, Ozaru, é mais forte que esse Vegeta. Sim, pior que tem realmente gente que acha isso. Mas você teria que admitir que o Vegeta base, alguns arcos depois, conseguiu levantar um prédio de mais de 8.000 toneladas como se fosse nada. Além de, claro, temos vários feitos, como por exemplo o do Tal Pai Pai, que conseguiu lançar uma pilastra de aproximadamente 800 kg a velocidades Mach 8. Só para você entender o quão forte esse feito, seria equivalente a 20 bilhões de Newton. E se você quiser converter isso para quanto o Tal Pai Pai conseguiria levantar, bem, isso seria o equivalente a 2 milhões de toneladas pro Tal Pai Pai em Dragon Ball clássico. Temos também o Dragon Ball Z Kakarot, que mostra os personagens da saga Buu podendo lançar bolas de beisebol em direção ao sol, assim, sabe? Gerando um feito de mais de quintilhões de toneladas para os personagens da saga Buu. Mas eu entendo, sabe? Quando você é um mangaka de um dos maiores mangás de todos os tempos, talvez você não tenha tempo de fato de pensar em números exatamente precisos que de fato retratam o poder dos seus personagens, né? Ainda mais o Akira Toriyama, que conseguia fazer tudo em basicamente um único cara, era um monstro. Mas se não podemos confiar nos números de Akira Toriyama, temos que lembrar muito bem que antes dele ser um matemático, ele é um mangaka, desenhista e roteirista. Então é muito mais fácil nós vermos o que de fato
o Akira Toriyama quis nos apresentar e assim tirarmos as nossas conclusões de quão forte realmente são os personagens de Dragon Ball. E quando você fizer isso, você vai entender por que o Goku é sempre referenciado quando começamos a falar sobre poderes em animes e mangás. Lembram desses feitos grandiosos de força que eu acabei mencionando durante o vídeo? Bem, eles não passam de brincadeira de criança, graças ao sistema de poder do Ki apresentado e desenvolvido em Dragon Ball. Segundo Akira Toriyama, não importa o quanto você treine, há limites para a força física, e a única maneira de superar isso é através de seu Ki. E uma das primeiras demonstrações de força do Ki foi realizada pelo Mestre Kami quando ele destruiu completamente a Lua, seguida do Piccolo lá em Dragon Ball Z, que fez a mesma coisa. Eu acho que uma melhor representação desse feito fica no jogo Dragon Ball Z Kakarot, um jogo que tem justamente a intenção de explicar toda a lore de Dragon Ball, e lá a cena é mostrada de maneira magnífica. Podemos calcular esse feito minimamente como tendo 10 elevado a 33 joules de energia, e mais de octilhões de newtons de força. O interessante é que quando o Piccolo fez esse ataque no Raditz, ele tancou completamente de boa. E só para você ter uma noção de quão poderoso é isso, é como se caísse 1/100º assim do planeta Terra na cabeça do Raditz, e ele não sentindo nada com isso. Mas curiosamente, o Gohan com a sua cabeçada foi forte o suficiente não só feri-lo, como desnorteá-lo também. É esse o poder que o Gohan criança superou lá na saga Saiyajin ainda quando ele era criança. É impressionante que muita gente acha que em pleno 2024 os únicos trunfos de Dragon Ball estão em seus ataques de Ki, mas não, como mostrado nesse próprio exemplo do Gohan, e muitos outros, como os personagens imbuindo Ki em seus punhos, por exemplo. Não só isso, claro, como nós temos vários personagens além do Raditz que também resistiram a vários ataques de Ki, como por exemplo o Vegeta na saga Saiyajin, o Rikun na saga Namek, o Freeza contra a Genkidama que o Goku utilizou, e muito mais. Lembram quando o Goku citou que o Freeza podia destruir planetas inteiros, mas não conseguiria destruir uma única pessoa? E até o Freeza tratando a explosão de um planeta inteiro como apenas um mero inconveniente para ele? O mesmo Freeza que chutou um ataque planetário do Vegeta como não se fosse nada, além de ter resistido ao Kamehameha mais forte já visto até aquele momento da história. Além da própria terceira lei de Newton, que já prova que os personagens são escaláveis nos seus próprios ataques de Ki, que ao você utilizar uma força, ela vai ser voltada igualmente para você. E nós conseguimos ver esse efeito claramente no Goku na saga Saiyajin, quase sendo nocauteado pelo seu próprio Kamehameha. Em Dragon Ball Super até, ele perde totalmente a mobilização dos braços, graças ao quão forte de fato foi seu Kamehameha contra os Zamasu. Por que então não olhamos o Rei Vegeta, que conseguiu destruir 3 planetas de uma vez com extrema facilidade, gerando uma força de mais de nonilhões de toneladas? Isso é quase o peso do Sol. Ou o Cell, que disse que poderia simplesmente destruir todo o sistema solar com seu Kamehameha. Isso seria necessário que ele tivesse uma força de mais de milhões de vezes a massa do Sol, senão o Kamehameha dele iria simplesmente mandá-lo voando para longe, sabe? E também o Majin Buu, que tem várias e várias citações que poderia destruir o universo inteiro, necessitando que ele tenha uma força de mais de bilhões de vezes. Do quanto? De toda a massa presente no universo observado. E cara, isso é bastante coisa, viu? Mas bem, já prevejo contra-argumentos de, tipo, se os personagens de Dragon Ball são tão fortes assim, por que eles não simplesmente destroem a Terra a cada soco que eles fazem, ou com cada rajada de que eles disparam? Bom, por óbvias razões, né? O Akira é um mangaka de artistas marciais, então imagine se qualquer luta que ele fizesse, qualquer soco destruísse a Terra, qualquer que blast que eles errassem já destruiria a Terra. Imagina o quão ruim seria a história, o andamento da história de Dragon Ball, né? Não só isso apenas, como nós temos que pensar em outros mangás e séries, em HQs em geral, como por exemplo Superman lutando e nunca destruindo a Terra, mesmo teoricamente isso tendo que acontecer. Ou o Naruto não destruindo montanhas com as suas Bijudamas, mesmo nós sabemos que as Bijus mais fracas já podiam fazer isso. Ou Saitama lutando e não arrombando a Terra do mesmo jeito que ele fez com o espirro em Júpiter, sabe? Mas o que eu acho legal é que Dragon Ball é uma das únicas séries que pelo menos tentam explicar isso devido ao controle de Ki, em que os personagens conseguem condensar seus ataques em áreas pequenas para alimentar o dano alheio. Então essa é a força de Son Goku. Um ser capaz de levantar o equivalente a bilhões de universos, pelo menos até que... É muito impressionante nós vermos a evolução de poderes de uma série para outra de Dragon Ball. No final de Dragon Ball clássico, nós podíamos estimar o valor de força dos personagens no máximo em centenas de vezes o peso da Terra,
para no final de Dragon Ball Z nós já chegarmos em valores de bilhões de vezes o peso de todo o universo. Para chegarmos no início de Dragon Ball Super e tivermos como um dos primeiros feitos apresentados a destruição não só do universo, mas de todo o macrocosmo do Universo 7. Observando o mapa apresentado pela Daisenshu, algumas pessoas podem até calcular o feito como algo trilhões de vezes o peso de todo o universo, mas na realidade eu vou mostrar por que esse feito de Goku contra o Bills ele é muito maior do que vocês provavelmente imaginam. Isso se deve à distância entre os componentes do macrocosmo, esses componentes sendo o Reino dos Kaioshins, o Universo Mortal e o Outro Mundo. Talvez você não saiba disso, mas para destruir o equivalente a 3 universos, que é basicamente o tamanho dessas estruturas do macrocosmo, não basta você somente multiplicar por 3 a energia de destruir um único universo. Isso por causa da distância que você também tem que contabilizar na hora dessa energia de destruição se dispersar entre esse meio. Então temos que fazer primeiro o questionamento: o quão longe estão esses objetos um dos outros? As primeiras citações que temos é que é impossível de se viajar do Outro Mundo até o Reino Mortal, isso sem técnicas especiais, o que também inclui o Reino dos Kaioshins, que também é citado não podendo ser acessado sem técnicas de teleporte. Nós temos citações que esses mundos são separados por espaço e tempo, e curiosamente no Dragon Ball GT isso é ainda mais reforçado, onde nós temos a dimensão do Suguroku, em que é citado justamente que ela se encontra entre o espaço e o tempo dessas dimensões. E também temos o velho Kaioshin citando que existem diferentes dimensões de tempo, sendo essa a questão a Sala do Tempo, que nos leva a crer que dimensões que possuem fluxo de tempo diferentes são considerados também espaços-tempos diferentes, assim como Outro Mundo também tem um fluxo de tempo diferente do mundo humano. Calma, acho que eu estou acelerando demais. Eu estava falando de distâncias espaciais até pouco tempo e do nada comecei a falar sobre o tempo. Por que isso exatamente? Lembram quando eu estava falando de quanto maior a distância, também maior a energia para percorrê-la? Bom, chegamos na mesma ocasião, mas nos deparamos que agora as dimensões não são só separadas espacialmente, mas também de forma temporal. Isso porque a destruição de uma dimensão temporal é muito superior a qualquer destruição de uma dimensão física. Isso devido ao tempo conseguir armazenar uma quantidade infinita de informações, inclusive uma quantidade infinita de universos infinitos. Por isso tratamos que quando um personagem consegue afetar significativamente o tempo, ou sua totalidade, dizemos que ele é sim muito além de um poder infinito padrão. Se você quiser mais demonstrações de poder infinito em Dragon Ball Super, bem, temos o Goku superando a dimensão temporal do Hit, temos Black rasgando o espaço-tempo e gerando clones com o poder do multiverso, temos Goku e Jiren também sendo citado com poderes que superam o próprio tempo. Se você quiser mais uma prova de força infinita do Goku, temos o feito dele resistir a um buraco negro no Torneio do Poder. E eu sei que você vai falar, hey, mas buracos negros não são tão poderosos assim. Bem, talvez não os da realidade, porque o buraco negro do Torneio do Poder tinha uma atração gravitacional forte o suficiente, não somente para não deixar a luz escapar, mas nem um teleporte do Goku fazer isso. E para um buraco negro conseguir impedir alguém com uma velocidade infinita de escapar, bem, basicamente ele teria que ter uma quantidade de massa infinita. E caramba, temos até o filme 6 de Dragon Ball Z e o filme 8 também, que interpretam o teletransporte como uma dimensão temporal. Ou seja, o buraco negro do Torneio do Poder conseguiu superar até mesmo uma dimensão temporal. Caramba, aposto que depois desse vídeo você vai enxergar o poder de Dragon Ball com outros olhos. Mas bem, se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliá-lo por favor, ele deu bastante trabalho. E eu sei que muitos de vocês estão aguardando o poder do Goku multiversal ainda, por isso que eu quis dar essa palhadinha de poderes 4D nesse vídeo. Eu vou expandir ainda mais essa explicação sobre o poder 4D em Dragon Ball, mas por enquanto nesse vídeo eu me encerro aqui. Tchau, tchau!